vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, mas longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que passas contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Põe a mão em direção ao coração. Senhor Jesus, nós continuamos na tua presença. Ministra aos nossos corações nessa palavra. Fala com a gente, Pai. Continue sustentando o mundo espiritual aqui da igreja de Blumenau, dessa região, das nossas casas, das nossas famílias, do Brasil, em todos os lugares. Nos ensina a calar, Senhor, toda voz da ansiedade, da distração, que não haja nenhum roubo dessa palavra nessa noite, mas traz a tua voz a nós. Conversa conosco, Jesus. Se queres nos alinhar e colocar-nos no teu colo, faz isso. Mas se queres continuar nos confrontando, o povo é teu, a liderança é tua, tudo aqui é teu, Pai. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Eu reconheço, Senhor, a minha total incapacidade de ministração, mas eu sei que tu usa homens e mulheres. Então fala com a gente, Jesus. Nós oramos a ti, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Podem assentar, por favor. A meditação que eu quero trazer nessa noite, entendendo que Deus quer conversar conosco. A igreja, a agência perfeita de Deus. A igreja, a agência perfeita de Deus. A igreja, a agência perfeita de Deus. O tema que nós temos aqui é tempo de ser uma igreja missional. E nós temos ouvido, refletido nesses dias, que ser uma igreja missional é ser a comunidade dos discípulos de Jesus em ação, em missão. É um entendimento que nós estamos em missão o tempo todo.
que nós vamos dormir em missão, acordamos em missão, que vamos ao trabalho em missão, vamos à rua, ao parque, às praças, ao mercado em missão. Que em nenhum momento da nossa vida nós deixamos a missão de lado, mas a nossa vida, na nossa história, a todos os minutos, a todas as horas, a todos os dias, todos os meses, todos os anos, uma existência em missão. E esse entendimento parte da missão de Deus. Esse entendimento de ser missional parte da declaração de Jesus em João capítulo 20 e o versículo 21. Assim como o Pai me enviou a vós, eu também estou vos enviando. Eu recebi a missão do Pai, e a missão que eu recebi do Pai, eu estou transferindo a vocês. E automaticamente todos vocês viverão em missão. Deus não tem um outro projeto. Deus não tem um outro plano. Deus não tem um plano A, um plano B. Deus tem um único plano. Deus tem uma única agência. Deus tem a igreja. A igreja é o plano perfeito de Deus para a evangelização do mundo, para a evangelização mundial. Irmã Elisama, e se a igreja desanimar, Ele continua tendo a igreja, o plano perfeito dele. Jesus cumpriu a sua parte no plano, e Ele terminou, cumpriu na íntegra, e Ele passou a igreja. E Deus deu o Espírito Santo à igreja, para que ela cumprisse a sua parte no plano. E se ela desanimar no cumprimento da missão, Ele continua tendo a igreja e continua acreditando na igreja. E se ataques do inferno vierem contra ela, Ele continua tendo a igreja e acreditando na igreja. E se ela sofrer problemas emocionais e adoecer, Ele continua tendo a igreja e acreditando na igreja. E se a mente dela enfermar, os seus pensamentos adoecerem e ela perder a convicção, Ele continua tendo a igreja e acreditando na igreja. É o único plano dele e vai dar certo. É feito para dar certo. O texto que eu tenho aqui nessa noite é um texto de um homem que, como eu e como você, recebeu uma missão. A palavra de Deus diz que o Senhor veio até Jonas e trouxe a missão até Jonas, mandando Jonas ir a Nínive e levar uma palavra de juízo. Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, quando escuta essa mensagem, quando ele entende essa mensagem, um intenso nacionalismo que Jonas tem no seu coração, um particularismo ético que possui o seu coração, a sua existência, o impede de cumprir a missão. Eu e você que estamos aqui como Jonas, escutamos a voz do Senhor. E o Senhor disse a nós, em Mateus capítulo 28 e o versículo 19, ide, dispõe-te e vai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Jonas escuta a mensagem, mas ele não consegue se dispor para ir de encontro à cidade de Nínive. Mas ele tem uma disposição, e a disposição dele é de fugir da presença de Deus. O texto que eu li aqui, o texto não está dizendo, eu estou fugindo da missão, eu estou fugindo da presença de Deus. Jonas está fugindo do controle de Deus. Jonas está fugindo da vontade soberana de Deus. Ele pensa que ele pode fugir dos desejos do coração de Deus para ele. Jonas, como eu e você, foi escolhido e capacitado para a missão de Deus na terra. E no momento ele apresenta uma resistência em relação a Nínive. E no apresentar essa resistência, ele diz: vou fugir. E a Bíblia diz que Jonas planeja e desce para Jope, compra uma passagem. Deus não tem um porto na vida de Jonas, e Jonas inventa um porto na vida dele. Deus não tem um navio na vida de Jonas, e Jonas inventa um navio na vida dele. Deus não tem um mar, um oceano. Deus não tem Europa na vida de Jonas, e Jonas inventa um mar, inventa uma Europa na vida dele. Deus tem um camisinho de terra, Deus tem um par de chinelos, Deus tem algo próximo, um povo próximo. Mas o coração de Jonas, por causa do seu intenso nacionalismo, porque Nínive havia sido opressora de Israel e havia destruído Samaria, então ele tem dentro dele uma rejeição com esse povo. Deus deixa, e Jonas pega o navio, e talvez quando ele entrou dentro do navio, ele disse: ótimo, livrei de tudo, estou fugindo da presença dele, da vontade soberana dele, do controle dele, da direção dele, do sinalizar dele, do demarcar do caminho para mim, e vou à minha direção, vou ao meu projeto, vou à minha história. Ele entra, e ele não quer companhia de ninguém, ele se isola. Talvez nessa noite você é um Jonas se isolando dentro de um porão, porque está fugindo de algo e tem medo de confrontos. E quando ele está deitado ali, Jonas pode não obedecer, mas os mares obedecem, o vento obedece, a natureza obedece. Ele diz: mexe, vento, e o vento mexe nas águas, e aquele navio é assolado pela fúria das ondas do vento, e aqueles homens dentro do navio perdem o controle, começam a clamar os seus deuses, retiram a sua bagagem, um prejuízo, porque um homem fora do projeto de Deus põe quem está do lado em perigo, e coloca cidades inteiras, igrejas inteiras em perigo, porque ele está fugindo do que Deus tem para ele. Prejuízo. E o homem que comanda um navio, o chefe do navio, ele sai ali desorientado, procurando respostas, tentando ajuda. E talvez ele descesse ao porão para uma avaliação, e quando ele desce ao porão para a avaliação, quem ele encontra? Jonas deitado, dormindo profundamente. Ei, Jonas, dormiu nos projetos de Deus.
dormiu no planejamento do reino de Deus. Deus te acorda nessa noite. Não é o chefe do navio acordando Jonas, é Deus quem está acordando Jonas e dizendo: acorda. Por que te apegas ao sono em tempo de crise? Por que te apegas ao sono enquanto o mundo está em crise? Por que te apegas ao sono enquanto nações estão em perigo? Por que se permite dormir nos seus próprios sonhos, nos seus próprios encantos, enquanto o mundo está em perigo? Por quê? Levanta e faz alguma coisa. É o comandante dizendo para ele: faz alguma coisa, homem. Clame ao seu Deus. Talvez o seu Deus use de misericórdia para conosco. Naquela hora, eu estou fugindo de quem eu posso clamar e mudar essa história. Eu estou fugindo de quem pode colocar a ordem no caos. Eu estou fugindo de quem coloca as coisas no lugar, em qualquer existência, em qualquer cidade, em qualquer nação. Eu estou fugindo. E a palavra de Deus diz que eles vêm, e quando eles estão ali, onde todos estão, alguém sugere: vamos lançar sorte. E vamos entender, vamos jogar alguma coisa aqui e buscar uma resposta. E Deus que está no controle diz: lança sorte, que eu indico o homem. Eu não indico para expô-lo, mas eu indico para dizer para ele: quem está no controle sou eu e não você. Você é minha igreja, você é o plano que eu tenho na terra, você é o meu projeto. Eu comunico minhas verdades às nações através de ti, e eu conto contigo. Você é meu escolhido, e eu sei quem eu escolhi. E a palavra de Deus diz que a sorte recai sobre Jonas. E quando a sorte recai sobre Jonas, a palavra do Senhor diz que aqueles homens fazem a primeira pergunta para Jonas: por quê? Você tem a resposta. Por que nos sobreveio tudo isso? Dai-nos a resposta. Recaiu sobre ti o porquê nos sobreveio tudo isso. Explica. As respostas que o mundo precisa está com a igreja. As respostas que a cidade precisa está com a igreja. As respostas que as nações precisam, quem é a detentora dela é a igreja de Jesus na face da terra. Só você pode explicar. Então se explique. Explique para nós que ocupação é a tua. O que você faz? Explique para nós aqui. Por favor, diga de onde vens. Por favor, diz qual é a tua terra. Diz para nós quem tu és. E Jonas responde mais do que eles perguntaram: eu sou hebreu, temente a Deus, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Eu sou missionário, fugindo da minha missão. Eu sou missional, eu tenho missão e eu estou fugindo dela. Eu estou fugindo da presença de Deus. Você está conseguindo entender o que Deus está falando com você aqui nessa noite? Você consegue captar o que o Espírito Santo de Deus está falando contigo e está falando comigo aqui nessa noite? Aqueles homens olharam para ele e ele contou em detalhes
o Senhor me mandou ir para Nínive. Ele declarou tudo e eu estou indo, fugindo para Tarsis. Peguei esse navio e estou achando que eu dava conta de fugir dele. Mas pronto, não dou conta. Eu sou dele. Qualquer um de vocês pode fugir dele, mas eu sou dele e eu não posso fugir dele. Ele alinha o que ele tem na terra comigo e eu não dou conta de fugir dele, porque quem manda é ele. E os homens olham para ele e dizem: tu tá ficando louco? Como é que você faz um negócio desse? O papo aumenta. E Deus diz para os ventos, para a tempestade: aumenta também. Porque esses homens não podem desistir de jogar Jonas no mar. E sabe o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que Deus tinha agora o comando e o controle total de tudo. Quando eu venho fazer uma afirmação aqui, que a igreja é a agência perfeita de Deus, eu entendo que Ele é perfeito para sustentar a igreja dele, e que o Espírito Santo é capaz de motivar a igreja do Senhor Jesus, e que ela vai levantar não na força dela, mas na força do Espírito Santo de Deus, e ela cumprirá a sua missão. E aqueles homens pediram perdão para Deus e entenderam que não tinha jeito, que tinha que lançar Jonas. Jonas disse: a única solução é isso, me lança no mar. E Deus disse: menino, eles vão te lançar, mas eu não vou te deixar perdido no mar, porque eu não gosto de ninguém perdido. Eu vou guardar você de uma forma inusitada, de uma forma atípica, porque eu sei guardar os meus, mesmo de forma atípica. Lança, joga para mim, que eu já vou guardar o que é meu. O que é meu eu guardo bem guardado. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você está guardado por Deus. Você não cumpriu ainda o que é para cumprir, mas Deus já te guardou para a missão. Deus guardou, Deus tem te preservado para a missão. Deus preservou dentro de um ventre do grande peixe. Deus preservou. Jonas tem dificuldade de obedecer, mas o grande peixe obedece, traga, engole, porque é meu. Guarda para mim. Não é teu não, peixe, é meu. Guarda para mim. Esconde para mim. Preserva, não toque, porque é meu. A casa agora, que é o ventre do peixe, está no comando de Deus para guardar o que é dele. É assim que eu creio, que tem uma geração de adolescentes sendo guardada pelo Senhor. Tem uma geração de jovens sendo guardada pelo Senhor. Deus colocou pessoas em lugares atípicos e está guardando essas pessoas, porque Ele tem um projeto com elas. Então Ele está guardando elas. Sem Facebook, sem Zap, sem televisão, sem entretenimento, sem conversa de amiguinho, sozinho, guardado por Deus no lugar que Deus queria, que tem objetivo: remoer o chamado, remoer a vocação. A única coisa que você vai pensar é: Ele é que manda, Ele é que direciona. Ele disse que é para ir para Nínive, e eu não posso pegar a direção para Tarsis, porque Ele não está enviando a Tarsis, Ele está enviando a Nínive. E quem manda é Ele, quem ordena é Ele, quem é soberano aqui é Ele, quem tem um controle total de todas as coisas aqui é Ele, e eu não posso direcionar nada. E é no ventre do peixe que Jonas ora. Deixa eu entender uma coisa com você aqui. O primeiro chamado na vida de Jonas, Deus vai até ele. Agora quem vai até Deus é Jonas. Jonas no ventre do peixe, ele vai até Deus em oração. Sabe o que eu quero dizer? Deus já fez o chamado para a igreja, e já liberou o chamado para a igreja. Já está liberado o chamado da igreja. Mas agora chegou o momento da igreja voltar para Ele em oração
Ele te guardou dentro de uma igreja, Ele te guardou lá dentro da sua casa, Ele te guardou em N lugares. Todos nós aqui estamos guardados pelo Senhor, preservados por Ele, com vida de N situações. Nós estamos guardados e estamos protegidos por Ele. E agora, debaixo dessa proteção, vem o arrependimento. O que eu estou fazendo? E a conclusão da oração de Jonas é: a salvação pertence a Deus. Ele salva quem Ele quer. Ele salva o povo que Ele quer. Olha, eu vou ter que abrir mão totalmente do meu intenso nacionalismo. Eu vou ter que abrir mão desse particularismo ético que eu tenho. Eu vou ter que abrir mão desse preconceito que eu tenho, desse paradigma que eu tenho, porque a salvação pertence unicamente a Ele. A salvação é dele. A mensagem, eu sou detetora dessa mensagem. A mensagem está comigo, mas a salvação, quem governa é Ele, quem age é Ele, quem distribui é Ele. Você entende que a igreja é a agência perfeita de Deus? Por que a igreja é a agência perfeita de Deus? Porque nós, eu e você, somos agentes da vontade de Deus, sem contestação. Eu e você que estamos aqui, somos agentes da vontade de Deus sem contestação. Qual foi o problema de Jonas? Contestar a vontade de Deus. Nós não oramos o Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, seja feita, Mateus capítulo 6 e o versículo 10 agora. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Como é que a vontade de Deus é feita no céu? Sem contestação. Os anjos não questionam, não contestam a voz de Deus. Os querubins não contestam a voz de Deus. Os serafins não contestam a voz de Deus. Não tem contestação da voz de Deus no céu. Ela é a voz de Deus soberana e ela é realizada. E aqui na terra, quando o homem contesta a voz de Deus, Deus precisa guardá-lo, para ele não se perder. E você vai entender uma coisa aqui, que a natureza também não contesta a voz de Deus. O vento não contestou, o mar não contestou, o peixe não contestou, as árvores que foram usadas aqui não contestaram a voz de Deus. A natureza não contestou, mas homens e mulheres têm contestado a voz de Deus. A igreja é a agência perfeita de Deus quando ela não contesta a voz de Deus. Quando há a contestação da voz de Deus, ela precisa ser guardada por Deus. Ela precisa ser protegida por Deus, porque ela é dele. E ela não pode contestar a voz de Deus. Lucas capítulo 1 e o versículo 38. É um texto maravilhoso. O anjo Gabriel vai até a casa de Maria e diz: salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria, não temas, tu foste escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria vira e diz: mas como é que vai acontecer isso? Visto que não conheço o varão. Não se preocupe, a virtude do Espírito Santo vai te cobrir. E você é desejo de Deus que você seja a mãe do Salvador. Eis aqui a tua serva. Lucas 1:38. Cumpra em mim a sua vontade. Não contestarei jamais a sua vontade. Se é a vontade que eu seja a mãe de Jesus, eu estou aqui como instrumento para ser a mãe de Jesus. Se é a vontade do Senhor que eu seja a mãe do Salvador, eis-me aqui para ser a mãe do Salvador. Eu estou me rendendo à vontade dele de uma maneira em que nunca mais eu venha retroceder. Atos capítulo 18 e o versículo 10. Paulo está passando grandes conflitos. Talvez você é um Paulo aqui. Grandes conflitos em Corinto. Oposição, oposição, oposição. E Paulo chega e diz: eu vou deixar Corinto. E naquela noite o Senhor aparece para Paulo e disse: Paulo, eu te escolhi para essa cidade. Tá na hora de sair daqui não. Fica aqui, pode falar, não te cales na cidade. Ninguém
ninguém vai lançar a mão sobre ti, porque eu protegerei você dentro dessa cidade, Paulo. Qual era a vontade de Deus? Que Paulo permanecesse em Corinto. E Paulo permaneceu em Corinto, executando o projeto de Deus em Corinto. Quem é você nessa noite? 1 ano e 6 meses a mais. Quem é você nessa noite? Alguém contestando a vontade de Deus? Ou você é um homem rendido como os anjos, como os serafins, como os querubins? Quem é você nessa noite contestando o que Deus tem para você? Questionando o projeto de Deus em missões? Quem é você aqui nessa noite? O Senhor te diz: enquanto você estiver contestando, eu vou guardar você. Mas no momento que você parar de contestar, eu vou soltar você. Porque no momento em que Jonas parou de contestar a vontade dele, rendeu a vontade dele, o Senhor disse: 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, solta, porque agora tá bom. E após soltar, Jonas ouviu novamente a voz de Deus. A igreja é a agência perfeita de Deus. Segundo ponto, esses agentes coloca missão nos seus devidos lugares. Qual era a missão de Jonas? A missão de Jonas era Nínive. E Jonas precisava colocar a missão de Nínive dentro do devido lugar. Qual era o primeiro lugar? O primeiro lugar é o coração. Mas eu vou dizer uma coisa muito triste, que Jonas não conseguiu colocar a missão de Nínive dentro do coração. Existem 2 lugares que o agente, esse agente que é a agência perfeita de Deus na terra, ele precisa colocar a missão nos seus devidos lugares. E esses 2 lugares é coração e na sua agenda diária. Jonas conseguiu trazer a missão para a agenda. Jonas, depois que ele ouviu o Senhor pela 2ª vez, ele caminhou até Nínive. Ele entrou na cidade de Nínive. E a Bíblia diz que ele pregou, ele caminhou a cidade, ele cumpriu a agenda. Ele começou de casa em casa, ele foi no palácio, ele foi em todos os lugares, ele cumpriu a agenda dele. Mas ele não cumpriu colocando no devido lugar no coração dele. Ele deu a mensagem, mas não deu o coração para os ninivitas. Quem é você aqui hoje? Você é a agência perfeita de Deus aqui na terra. Você é o plano perfeito, a igreja, a agência perfeita de Deus aqui na terra. Você consegue colocar a missão de Deus dentro do seu coração e amar o que Deus ama? Você consegue amar as pessoas na mesma intensidade que Jesus ama? Você consegue amar os projetos de Deus como Jesus os ama? O que Jonas fez? Jonas fez uma obrigação. Agendas obrigadas. Agendas realizadas por obrigação. Eu já que estou aqui, eu vou cumprir. Mas só que quando Jonas começou a despachar, porque as agendas obrigadas, elas são despachadas. Se alguém quisesse bater um papinho a mais com Jonas, Jonas não estava disponível, porque ele estava despachando uma mensagem. Ele terminou a mensagem dele, e ele viu o resultado da mensagem. O resultado da mensagem era que todo mundo começou a se purificar. O resultado da mensagem era uma humilhação, era um quebrantamento na cidade, de crianças a adultos. Todo mundo vestiu de saco, todo mundo começou a se humilhar. Esse resultado não me alegrou, porque a missão estava na agenda e a missão não estava no coração. Então não houve alegria. O que está acontecendo com a gente? A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 15 que quando a ovelha perdida ela é encontrada, celebra-se com festa. Quando o filho pródigo volta, tem uma grande festa.
perdida é encontrada, tem uma grande festa. Mas às vezes o testemunho é dado para alguém aqui. Alguém vem aqui e diz: olha, irmãos, o Senhor me abençoou esse ano e me deu um baita do Corolla. E nós, aleluia, glória a Deus pelo Corolla. Mas alguém vem aqui e diz: olha, eu trabalhei 1 ano lá no presídio e uma pessoa converteu para Jesus. Eu estou aqui contando que uma pessoa lá no presídio aceitou Jesus. Amém. Tá bom, um só. O que está tomando nosso coração? Missão está nos devidos lugares na nossa vida. Missão está no nosso coração e está nas nossas agendas. Jonas entristeceu porque Jonas conhecia o caráter de Deus. Jonas sabia que Deus era amor, que Deus era misericórdia, que Deus era perdão. Todo missionário, o primeiro passo do missionário é conhecer o caráter de Deus. Não se pode fazer missões sem conhecer o caráter de Deus, a bondade, o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Não se faz missão sem conhecer o quanto Ele ama as nações, porque seremos representantes desse amor. Não se distribui o que não conhece. Jonas conheceu o caráter de Deus, mas o coração estava fechado para amar aquele povo. E nessa conferência Deus nos tratou corações fechados para os segmentos não alcançados do Brasil, coração fechado para os povos não alcançados no mundo, coração fechado para as cracolândias, para as bocas de fumo, coração fechado. Não ama o que Deus ama. E a Bíblia disse que ele disse: é melhor morrer do que viver. De tão desgostoso que ele ficou com o arrependimento do povo. E estava muito quente. E ele fez uma cabaninha e o Senhor disse: terra, me obedece. Natureza, me obedece. Cria uma árvore para mim. E a natureza, pá, 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 pá. A árvore criou. Fica aí revigorando. E Jonas, quando viu a árvore, o bem-estar dele, Jonas enamorou da árvore. Ai, que delícia. Como Deus é bom para mim. Como Deus me ama. Como Deus cuida de mim. Deus disse: goza, aproveita. No dia de manhã, o Senhor disse: vermes me obedecem. Coma a árvore. Os vermes comeram a árvore. E Jonas começou a chorar. Ai, minha árvore. Ai, minha árvore. Deus disse: que isso? Que choro é esse? Está chorando por quê? É justo o seu choro? Você não plantou, você não cuidou, tudo é graça. Olha, Jonas, sabe qual é a minha diferença para você? Porque missão está no meu coração. Eu choro por gente e você chora por coisas. Eu choro por pessoas e você se prende a prestígios, Jonas. Eu choro por gente e você chora pelo seu bem-estar. A diferença é essa, Jonas. A diferença, Jonas, é que a missão estava na sua agenda, mas não estava no seu coração. Você não conseguiu trazê-la para o seu coração. Você está conseguindo entender o que Deus está falando? Que a igreja é a agência perfeita de Deus, quando ela traz para o seu devido lugar a missão de Deus. E o devido lugar é dentro dos nossos corações e nas nossas agendas. Nas nossas agendas nos hospitais, nas nossas agendas na rua, nas nossas agendas dentro da nossa casa, nas nossas agendas em todo lugar que a gente chegar, porque a gente é missional, dentro do avião, em qualquer lugar que nós estivermos. A última coisa que eu tenho aqui, não se preocupe, eu já estou terminando. A igreja é a agência perfeita de Deus.
quando ela tem responsabilidade moral e espiritual. Se ainda não aconteceu, Deus vai guardar você, que você é dele, para soltar na hora que você entender. A igreja tem que ter responsabilidade moral e espiritual. Por que moral? Porque ela é detentora da mensagem que muda nações. Ela é detentora da verdade que transforma. Ela é detentora da verdade que muda o mundo. Tem um texto da Bíblia bem interessante, todos nós conhecemos, vamos relembrar ele aqui. 2 Reis, capítulo 7. A palavra de Deus diz que houve uma grande fome em Samaria, que a Síria cercou Samaria. E lá dentro de Samaria tinha morte. As pessoas estavam alimentando de esterco de pombo. E as pessoas estavam comendo carne humana. Que o rei estava passando, e uma mulher gritou e disse: rei, acode-me. E o rei disse: de onde eu te acudirei? Da eira ou do lagar? Não tem lugar, a eira está vazia, o lagar está vazio, não tem como te acudir. E a mulher disse: deixa eu contar minha história, rei. Eu e uma mulher moramos juntos na mesma casa. A fome é tão grande que nós combinamos de matar os nossos filhos. Eu ofereci o meu, matei o meu, e nós comemos e saciamos a nossa fome. Agora julga a nossa causa, rei. Ela pegou o filho dela e levou o filho dela. E o rei rasgou as suas vestes e disse: Deus me faça outro tanto, se eu não colocar a cabeça do Eliseu por terra. Eliseu disse: olha, rei, preocupa não. Depois de toda a conversa, Eliseu disse: amanhã vai ter comida na cidade, a preço normal, acessível a todo mundo. Na porta do palácio, na porta da entrada da cidade, desculpa, tinha 4 leprosos. Esses leprosos olharam para a cidade e disseram: se nós entrarmos na cidade, tem fome na cidade. Nós vamos morrer e não vamos nos deixar de entrar lá, porque somos leprosos. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Por que a gente não ousa ir até o arraial do Sírio? Se nos matarem, nós já íamos morrer mesmo. Se nos deixarem viver, é ganho. Então eles caminham, e Deus fez um mover enquanto eles caminhavam. Os sírios fugiram. Então eles entraram desconfiados e descobriram que o acampamento era só para eles. De leprosos a ricos, de leprosos a milionários. Então eles entraram e comeram e beberam e abasteceram. E começaram a pegar o ouro e guardar. E começaram a pegar a prata e guardar. E começaram a pegar os vestidos preciosos e guardar. E Deus olhou do céu e disse: o que é isso? É a agência perfeita que eu tenho na terra. Eram leprosos pelo pecado. Era a minha, a sua condição. Ele nos buscou de lá e nos colocou no celeiro dele. Deu-nos dons espirituais, deu-nos riquezas espirituais, nos prosperou materialmente. Todo mundo tem carro, todo mundo tem emprego. E agora nós resolvemos que vamos guardar. E vamos guardar, e vamos amontoar, e vamos guardar, e guarda dali, e guarda dacolá. E esquecemos da cidade faminta. Esquecemos das nações famintas. E lemos e relemos e guardamos. E agora viramos críticos de pregadores. Ou fazemos análise de quem prega, de quem não prega, de quem faz, de quem não quem faz. E nunca estamos contentes com a liturgia da igreja. Por quê? Porque estamos cheios e mais cheios e mais cheios e mais cheios. E esquecemos do bairro faminto, dos presídios famintos, dos hospitais famintos, das cidades famintas. Havia uma palavra liberada na cidade. E essa palavra teria que cumprir. Tem uma palavra liberada para as nações. Mateus capítulo 24. E o versículo 13: o evangelho será pregado, o evangelho do reino será pregado para todas as nações, e então virá o fim. Deus tem
guardado a igreja e tocará na consciência dela e ela despertará, porque ela é a agência perfeita de Deus aqui na terra. Ele tem acesso a ela. Eu não tenho acesso, mas Deus tem acesso a ti. Fala para o seu irmão: Deus tem acesso a ti. É por isso que Ele vai falar contigo. Tu é dele, Ele tem acesso a ti. Ele tem acesso a ti. E a Bíblia diz que aqueles leprosos olharam um para o outro e disseram: que é isso que nós estamos fazendo? Que é isso? Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até o amanhecer, algum mal poderá sobrevir sobre nós. Vamos correndo até a cidade, a casa do rei, e vamos anunciar que tem pão para todo mundo, tem fartura para todo mundo, tem comida para todo mundo. Vai acontecer isso com a igreja do Senhor. Eu vim aqui pregar nessa noite que a igreja é a agência perfeita de Deus. E eu creio que uma consciência se levantará de criança, adolescente, jovens. Ela vai se despertar, porque ela é a agência perfeita de Deus na terra. Então ela vai se despertar. Ela tem uma responsabilidade moral e ela vai cumprir com essa responsabilidade. A morte espiritual que existe na cidade, que existe nas nações, é só ela que pode trazer a vida. Não é os anjos, é ela, a agência perfeita de Deus, o único plano. E mãe diz: Amanda, é melhor fazer um plano B. Não terá plano B. O plano é esse mesmo, é o único plano dele, é a igreja dele. Pode acreditar na igreja, porque ele acredita nela. Pode acreditar na igreja. Tire todo o descrédito da igreja e ele acredita na igreja dele. Ele acredita no corpo dele. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Nós temos responsabilidade moral e nós temos responsabilidades espirituais. Nenhum homem na terra consegue se libertar sozinho. Os domínios de Satanás que existem na cidade, os domínios de Satanás que existem nas nações, é a igreja que tem a responsabilidade espiritual. Essa agência perfeita de Deus, ela tem responsabilidades espirituais. É ela que vai. É a igreja. Marcos 16 e o versículo 17. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. É ela que vai libertar as nações, é ela que vai libertar a cidade, é ela que vai libertar as ruas, é ela que vai libertar famílias inteiras. Você veio ao culto essa noite, na conferência, é tempo de ser missional. E você foi desafiado nessa noite a entender que você é a igreja. E a igreja é o plano perfeito de Deus, é a agência perfeita de Deus. E que nós somos os agentes dele. E que esses agentes, eles fazem a vontade de Deus sem contestação. Que esses agentes de Deus, ele coloca missões nos seus devidos lugares. Esses agentes de Deus são responsáveis, moral e espiritualmente, pela cidade, pelas nações. Eles sabem que o são, porque eles sabem que eles são as agências de Deus. E o Senhor nos levou a um entendimento nessa noite, que se você não entendeu essa verdade ainda, se você é um Jonas, Ele vai guardar você, para soltar você quando você entender essa verdade, porque você é dele.
E se você está navegando para Tarsis, Ele vai te buscar e te colocar em um lugar guardado por Ele. Mesmo que seja um lugar atípico, Ele vai guardar você para na hora que você render e você entender que a salvação pertence a Ele, que Ele salva quem Ele quer, e você é o instrumento para declarar essa mensagem. Ele vai te soltar para você declarar essa mensagem. Mas Ele espera que você declare essa mensagem, que você coloque ela no devido lugar, que você coloque ela no seu coração e que você coloque ela na sua agenda. O meu coração está fervendo. Que coisa boa. Deixa eu perguntar uma coisa. Talvez você veio aqui na casa de Deus hoje e você não reconciliou com o Pai. Precisa aceitar Jesus, voltar para Jesus e ser uma agência de Deus aqui na terra, uma agência perfeita. Eu estou dizendo que é perfeita porque o plano é perfeito, vai dar certo, irmãos. E talvez você queira reconciliar com Jesus. Então levante do seu lugar, venha até aqui. Você que precisa reconciliar, eu estou chamando para reconciliação. Se nós temos uma pessoa para reconciliar, uma pessoa para voltar para Jesus, uma pessoa para aceitar Jesus, uma pessoa que estava parada como Jonas, que estava em algum lugar e hoje quer retomar a casa do Pai, levanta do seu lugar e vem. Você que precisa de uma reconciliação com Jesus nessa noite, você que precisa voltar para Ele, levanta do seu lugar e vem até aqui reconciliar com Jesus. Você que precisa dessa reconciliação, você que precisa reconciliar com o Pai está aqui e Ele está chamando você de volta. Ele acredita em você, Ele acredita em você, porque você é o plano dEle aqui na terra. Então levanta do seu lugar e vem. Onde nós temos alguém mais que quer vir aqui reconciliar-se com Jesus, vim para Jesus nessa noite. Talvez você tenha recebido um convite e você veio até aqui, a casa do Senhor, e você veio ao lugar certo, e Ele está te dizendo: esse aqui é o lugar certo, é o lugar da reconciliação, porque eu acredito em você. Oh, aleluia, tem festa no céu. Você pode saltar nessa noite, você pode adorar o nome dEle, porque tem festa no céu, porque tem reconciliações aqui. Aleluia. Levante do seu lugar e vem. Levante do seu lugar e vem. Deus te trouxe aqui nessa noite para uma reconciliação com Ele. Levante do seu lugar e vem. Onde está você nessa noite que precisa? Você que precisa mais dessa reconciliação, levante do seu lugar. A presença do Senhor está aqui para alcançar, para curar, para renovar, para alegrar. Eu quero orar com eles, pode ser, pastor Nil? Eu quero orar com vocês. Estendam todas as mãos para cá. Pai, Pai, aqui tem homens, são homens que são teus filhos, que o Senhor os guardou da morte, guardou, Senhor, de uma contaminação geral, e os trouxe até a casa, e está encontrando com eles como encontrou com Jonas, e eles estão aqui quebrantados diante da tua presença nessa noite, e eles estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Deus, obrigada por isso, Pai. Que toda força contrária que luta contra a vida deles, nós como igreja nessa hora repreendemos todos os ataques do inferno contra a vida, contra a família deles, Pai. E que nessa hora venha o amor do Senhor, venha a renovação, venha o poder do Espírito Santo, e que eles sejam visitados na mente, no coração, nas emoções, que eles sejam tocados por Ti, e que uma nova história comece com eles aqui nessa noite, Deus. Recebe aí, Jesus, são teus meninos voltando para Ti. Recebe aí, Jesus.
abraça, Senhor, acolhe-os nessa noite. Nós entregamos a vida deles, a família deles, o projeto que o Senhor tem com eles, Pai. Nós entregamos nas suas mãos, em o nome de Jesus. Antes de devolver aqui o microfone, eu vou orar, vocês aqui na frente também, eu vou orar por você, igreja. A mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, que foi entregue a você, é que você é a igreja, a agência perfeita de Deus aqui na terra. Que você é o agente que faz a vontade de Deus sem contestação. Você não contesta o que Ele tem, porque Senhor é Ele. Que você é o agente que vai trazer as coisas e colocar no devido lugar, no coração e nas agendas, a missão dele. E que você tem responsabilidade moral com as nações, responsabilidade moral com as cidades, com responsabilidade moral onde você pisar, e que você tem responsabilidades espirituais. Então põe a mão em direção ao coração. Quando eu saí lá de casa para vir para o congresso, o Senhor me disse para dizer para a igreja: amplie o lugar da tua tenda, estenda as cortinas da tua habitação e não impeças, alonga as suas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita, a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoe as cidades assoladas. E nessa noite o Senhor está te dizendo aí, igreja: tu és a minha agência perfeita nessa terra. 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 Eu tenho você para evangelizar o mundo e cumprir o meu propósito. Eu acredito em ti, ó minha igreja. Eu acredito em ti, ó minha noiva. Eu te conheço, minha noiva, e tu és minha, e eu acredito em ti. Então que venha a tua vontade, Pai, sem nenhuma contestação aí para cada um. Que venha a tua vontade sem nenhuma contestação para cada um, para cada irmão. Que venha a tua vontade sem nenhuma contestação. Aquele que está aqui, Senhor, que tem contestado a tua vontade, Senhor, que nessa hora venha a tua vontade em paz. E que todo espírito que tem levado eles a contestar a sua vontade, que vá embora no poder de Cristo Jesus. E que missões, Senhor, venha para cada um que está aqui nessa noite, para o seu devido lugar. O seu devido lugar ocupa nossos corações, Senhor. Que a tua missão esteja nos nossos corações, e que a tua missão esteja nas nossas agendas, Senhor. E todos nós que estamos aqui, não um grupo que veio aqui à frente, todos nós, Senhor, estamos assumindo a responsabilidade de dizer a Ti, ó eterno Deus, que nós entendemos que somos responsáveis por esse mundo, porque detemos a mensagem que transforma o mundo, que salva as cidades, que muda as nações.